O Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão traz mais um depoimento e de uma atriz que tem uma carreira muito importante na televisão brasileira, fez teatro, fez cinema, mas sem dúvida alguma a gente vai conversar muito sobre TV e eu estou aqui com a querida Glauce Graeb. Olá, obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada a vocês, equipe também. Estamos aqui para conversar um pouquinho, contar um pouco a história da minha vida. Isso. Eu queria que você se apresentasse para o público falando o seu nome oficial, seu nome de registro, seu nome artístico, todo mundo conhece, e onde você nasceu. O meu nome de nascimento é Glauce Maria Cândido Graeb. Nome artístico, Glauce Graeb. Eu nasci em 23 de agosto de 48. Em São Paulo? São Paulo, paulistana. Opa, maravilha. Muito bem, Glauce, vamos lá. Você não vem de uma família de artistas, mas você tem a irmã também artista, todo mundo sabe, mas eu vou falar aqui se alguém não descobriu ainda, né? Glauce é difícil, né? Dizer que nós somos idênticas. Glauce é a irmã da grande atriz Nívia Maria, que vocês vão ver também já no nosso site, no YouTube, numa entrevista muito legal que ela nos concedeu. Bom, vocês não vêm de uma família de artistas, mas as duas filhas seguiram a carreira artística. Por quê? Olha, na verdade, nós, quando estudávamos, eu e Nívia, estudávamos no Dante Alighieri, nós fazíamos balé, né? E a nossa professora de balé era professora de ginástica do colégio. E nos convidavam todo final de ano para uma peça, um final de ano tinha sempre uma coisa de dramaturgia, um espetáculo com os alunos. E nós começamos a fazer isso. A minha professora de balé, na época, era a tia do Lívio Rangan, que era diretor da Ródia, onde grandes modelos ficaram conhecidas, a Mila Moreira, que todo mundo conhece, né? Sim. Então, e eu, na época, menina ainda, eu já era muito alta. Eu já tinha essa altura, 1,73 m, 75 m, com 12 anos de idade, né? Então, um dia o Lívio me falou assim, você não quer ser modelo também? Eu falei, Jesus amado, modelo? Minha mãe olhou para minha cara e falou, 12 anos, você acha que eu vou deixar? Claro que não, né? Então, não fui ser modelo, mas ele nos apresentou para uma agência de publicidade da J Filmes, que era do Sérgio Toffani, e lá nós começamos a fazer alguns comerciais. Eu fiz muito comercial, gente, muito. Fiz lançamento de vários produtos, de creme dental Signal, de Rexona, sabe, de café Moca, de brinquedo da Estrela, e fui fazendo. E nessa, uma vez apareceu na agência o Marcos Lázaro, que era um empresário muito conhecido de todos os artistas de televisão. Roberto Carlos. Todos. E o Marcos foi procurar duas mocinhas que pudessem trabalhar num programa de televisão. Claro e evidente que não foi muito fácil para nós. E nós começamos na TV Paulista, Canal 5, hoje Rede Globo de televisão, num programa chamado Colégio de Brotos, com Walter Foster, que era o diretor. Então eram esquetezinhos que eram feitos com Eva Vilma, John Herbert na época. E, ao mesmo tempo, eu nunca fui uma pessoa de dizer não sei fazer isso ou não sei fazer aquilo. Eu sempre fui atrevida. Aliás, eu sou até hoje, um pouquinho menos, mas sempre fui. Então, se chegasse para mim e falasse assim, você sabe fazer isso, mesmo que eu não soubesse, nunca tivesse feito nem nada, eu falava, sei. E aí comecei a ser anunciadora, que na época não se chamava garota propaganda, era anunciadora. Então apresentava assim produtos de eletrodomésticos, textil Gabriel Calfá, sabe? Mas ficamos pouquíssimo tempo na TV Paulista, fomos direto para a TV Excelsior. Glauce, a TV Excelsior é considerada até hoje como um grande centro de produção, foi a primeira televisão industrial do Brasil, né? Sim. E todos os artistas que começaram na Excelsior acabaram com uma carreira extensa, foram para outras emissoras, mas sempre tiveram uma carreira extensa. Conta pra gente um pouquinho como é que era o clima na Excelsior, vocês numa emissora, diferente da TV Paulista, que estava lá à venda, aquela coisa toda, né? Você entra numa emissora que tem um olhar industrial para a produção de TV, né? Exato. Como é que foi? Olha, na verdade, nós estudávamos ainda, né? Então saía do colégio, meia soquete, uniforme da escola, e nós íamos gravar na Vera Cruz, que eram onde eram feitos os grandes filmes nacionais. São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo.
Então, aquilo para nós era assim um sonho, né? Era um sonho. Mas nunca subiu muito a cabeça. Era aquela coisa, bom, estou fazendo uma novela. Nunca tínhamos sido assim atrizes mesmo, né? Estávamos começando, então comecei fazendo pontas em novelas, participando de algumas coisinhas. E aí comecei a fazer uma novela atrás da outra, uma novela atrás da outra. Um clima muito bom de trabalho, muito bom de trabalho. E claro que me convidaram para fazer outras coisas e eu, como nunca disse não, acabei fazendo. Então eu saía das novelas para fazer programas, Moacir Franco, show, fazia programa de Chico Anísio Show, e fui convidada pelo Wilton Franco para fazer Os Adoráveis Trapalhões, que os Trapalhões começaram na TV Excelsior, gente. Muito pouca gente sabe disso. Sim. Começaram na TV Excelsior em 66. Era Renato Aragão, Dedé Santana, Ivon Cury, Vanderlei Cardoso e eu. Eu fiz esse programa durante praticamente 2 anos. E se você procurar em algum lugar, você não vai ver meu nome. Você vai ver o nome da Vanusa e do Ted Boy Marino. E por que não o nome da Glauce? Eu não sei dizer, porque eu saí do programa depois de quase 2 anos. Eu tinha um programa na Excelsior, além das novelas, além de estar fazendo esses programas todos, que eu fazia, eu adorava Trapalhões em São Paulo, viajava para o Rio e fazia o programa no Rio e voltava para São Paulo. E eu tinha que estar na hora do almoço em São Paulo, porque tinha um programa chamado Boa Tarde a Rigor, com Alfredo Borba, que eu apresentava junto com ele ao meio-dia. Era um programa que lançava os grandes nomes que nós temos hoje na música, alguns que já eram grandes nomes, eram apresentados. Então tinha assim Calbi Peixoto, Tito Madi, grandes nomes, e começou a apresentar Onifon, Silvinha, Eduardo Araújo, Vanusa, começaram ali, sabe? E o Borba era daquele tipo que brigava muito com eles, de você não canta nada, sabe aquela coisa? Sim. Então, eu fiz as 2 coisas ao mesmo tempo, as 3, né? Porque eu continuava fazendo novelas também. E você sentiu uma diferença muito grande, porque você passava assim, de manhã você estava decorando o texto, na hora do almoço apresentando o programa, à tarde gravando. E aí, esse mundo mágico, ele é mágico mesmo ou dá muito trabalho? Eu acho que não é muito fácil não, gente. Não é muito fácil decorar texto, não é muito fácil. Depende muito de cada um. Eu tenho uma vantagem, que eu tenho memória fotográfica. Então, eu leio o texto 1, 2 vezes, praticamente já está gravado na minha cabeça. Mas é um exercício muito grande, Eu não sei as horas que eu tinha para estudar, entendeu? Mas eu conseguia fazer, porque tinha colégio que não parou de estudar, tinha os programas que não parou de fazer, tinha novela que não parou de fazer, mas eu estava sempre com o texto em ordem, sempre bonitinha. Tanto que os grandes nomes da televisão, tanto na Excelsior como depois em outras emissoras que eu trabalhei, nunca tiveram problema comigo. Eu tive grandes diretores, grandes autores também, e guardo com muito carinho todos eles no meu coração e na minha mente, porque foram pessoas que realmente deram uma força muito grande para a gente. Como é que é ser apresentadora de um programa? Porque necessariamente você não tem um texto ali para decorar, né? Você recebe algumas instruções, e depende muito, como a gente está fazendo aqui, né? Do entrevistado, do entrevistador. Bom, como é que de repente você se vê lá novinha, com pouco tempo de televisão, na frente das câmeras apresentando um programa? Para você ter uma ideia, eu também virei apresentadora de repente, porque eu nunca tinha feito nada em termos de apresentação, mas eu virei apresentadora de repente. Eu apresentei alguns programas musicais, eu viajei o Brasil inteiro fazendo bailes de debutantes, apresentando concursos de Miss, fazendo eventos, convenções. Ao mesmo tempo que eu fazia, isso já não era mais na TV Excelsior, já era na TV Tupi, já tinha mudado, já estava fazendo outras novelas. Em papéis de destaque. Fiz assim, na Record também, apresentando o jornal, que eles chamavam Jornal da Tosse, que era com Hélio Ansaldo. Então eu apresentava o Jornal da Tosse, nessa época eu já estava indo para a Cultura. Na Cultura eu apresentei 2 programas, quer dizer, eu passei por todas as emissoras de São Paulo. Não teve uma emissora que eu não tenha estado em São Paulo. Tá? Comecei na TV Paulista, fui para a TV Excelsior, da TV Excelsior para a TV Tupi Rio de Janeiro, voltei para a TV Tupi São Paulo, aí fiz
TV Cultura, fiz Record junto, TVS. fiz Globo, aí SBT, entendeu? Então eu passei por todas, por todas. Glauce, quando você faz uma novela, você tem um determinado personagem e o público se apaixona ou odeia o personagem, enfim, Com mas certeza. ele tem uma inserção muito grande ali. Quando você apresenta um programa de televisão, depende muito do tipo de programa que é. Você se aproxima muito do público ou até não, né? Você sentia alguma diferença em relação ao público quando você era simplesmente apresentadora do que quando você era atriz? Não, não. Existe uma grande diferença, né? Ser entrevistada e entrevistar. Eu, na verdade, gosto de entrevistar. Não gosto de ser entrevistada. Mas já me pegaram no pulo com isso na TV Cultura. Mas eu gosto muito, eu sinto que a pessoa que está sendo entrevistada, ela tem que explicar sobre o assunto que ela está falando. E o público, ele, às vezes, estou entrevistando um médico, vamos dizer. O médico começa a falar termos, assim, técnicos, científicos e não sei o quê, que o público não entende. Então, eu pedi a eles, falava assim, dá para trocar para arroz e feijão? Porque o público tem que entender o que você está falando sobre isso, né? Que é uma coisa difícil, termos técnicos, científicos, essas coisas, advogados, tudo, você Sim. tem que entender. Então eu deixava a pessoa muito à vontade, eu gosto muito de me sentir à vontade e deixar a pessoa à vontade também. E às vezes eu recebia um roteiro de 5, 6 perguntas que eu sabia que não ia chegar na terceira. Porque às vezes o próprio entrevistado, ele te dá um tempozinho que você fala assim, poxa, ele falou sobre isso que não está aqui. Então, conta para mim como é que é Exato. isso. Você estende mais o assunto e a resposta, entendeu? Então, eu acho muito interessante, eu acho muito gostoso entrevistar. Não vi diferença nenhuma, não vi diferença nenhuma. Eu sou assim, aberta, eu sou estrambelhada também, sabe? Eu gosto de brincar muito. Então, para mim, estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, não tem problema. Não tem Se eu estou problema. fazendo uma novela, eu sou uma vilã, que eu sei que as pessoas adoram as vilãs, eu entro no estúdio, a vilã só entra em mim na hora que eu ponho o figurino. Enquanto eu estiver fora do estúdio, eu sou a palhaça, eu sou a Glauce. Eu não permito que o personagem entre em mim. Tá. Então eu não levo o personagem para casa, sabe? Eu gosto de brincar. Acabou a cena de choro, de briga, de tudo que for, sair da porta do estúdio, acabou, sabe? Coisas que às vezes não acontecem. E o público, na verdade, às vezes, ele acredita. Daquele personagem. Acredito. Eu levei uma guarda-chuvada, para vocês saberem, eu levei uma guarda-chuvada no supermercado. Que você é muito má, você é muito má. Eu falava assim, não sou eu, é aquela lá da televisão. Eu não, eu sou boazinha. Acontece isso, acontece. E o perigo também de você ficar um pouco caricata, que é complicado, é difícil, Sim. porque o personagem de vilã não precisa de caras e bocas para fazer. É a intenção, é o olhar, é a forma que você faz. Então, caras e bocas viram muito caricato, né? Mas eu adoro fazer também. Antes das grandes vilãs que a Glauce Graeb fez na TV, eu vou lá para as heroínas, tá? Opa! Vamos lembrar daquela Glauce que brilhava em Um Dia o Amor, em O Profeta, as grandes novelas da Tupi, né? E tem várias outras que você fez. Como é que era a reação do público quando você era uma das mocinhas da novela, da trama, né? Olha, Rodolfo, eu tenho uma dificuldade muito grande dos autores escreverem para mim qualquer tipo de personagem que não seja com uma postura que eu tenha. Então, eu sempre pedi muito para fazer uma rasgada, uma pobre, qualquer coisa assim no gênero, uma louca, sabe? Não, você não tem postura para isso. Então, eu tive essa dificuldade. Eu sempre fiz as mocinhas, às vezes não muito boazinhas, né? Como no Dia o Amor, ela não é no Profeta, ela não era muito boazinha. Mas, assim, a dondoca, a fina, a classuda, porque eu tenho realmente uma postura que passa isso para as pessoas, que eu sou nariz empinado, que eu sou metida. Eu tive, inclusive, um problema com um diretor, que eu nem vou citar o nome dele, adoro ele até hoje, que ele brigou muito para eu não entrar numa novela que ele ia dirigir. E eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu entrei na novela e depois eu fiquei sabendo, porque ele me chamou dentro do estúdio, quando nós terminamos o trabalho, ele chegou para mim e falou, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu
Falei, pronto, já aprontei alguma coisa, porque eu bagunço mesmo. Aí ele virou para mim e falou, eu queria te pedir desculpas de uma atitude que eu tive contra você. O que houve? O que você fez? Ele falou, eu não queria você de jeito nenhum na novela. Eu achava você metida, nariz empinado, com a tua postura muito, sabe, muito para cima. E eu não queria você de jeito nenhum. E você não é nada disso, nada disso. Aí eu falei assim, tá um negócio da embalagem, né? Você tem uma embalagem e dentro o produto pode ser outra coisa. Tanto pode ser ruim como pode ser bom. Que é o que está acontecendo hoje em dia na televisão. Exatamente. Hoje em dia a embalagem está vendendo muito e o produto está deixando a desejar. Que pena. Glauce, você mesmo já disse que passou por todas as emissoras de TV praticamente, né, do país. Mas você fez mais trabalhos em São Paulo. Sim. Né? Se a gente considerar Excelsior, Tupi, SBT, Cultura, mais trabalhos em São Paulo. Não fazer muitos trabalhos no Rio foi uma opção sua ou foi um acaso? Não, no Rio o primeiro trabalho que eu fiz foi na TV Tupi Rio, que foi uma novela que nunca foi ao ar, chamada O Anjo, com Perry Salles. E não sei por que razão, a Tupi já estava numa fase um pouco complicada, difícil, e a novela não foi ao ar. Aí eu vim para São Paulo, foi até o Oswaldo Loureiro, que era o diretor nosso. E aí eu vim para São Paulo, para Tupi de São Paulo. E comecei com as novelas na Tupi de São Paulo. Rio de Janeiro, Globo, eu fiz 2 novelas na época que Erval Rossano dirigia. Era meu cunhado, né, Erval Rossano. Eu fiz Marina e as Três Marias. Fiz uma seguida da outra, que era uma novela das 6, que foi quando a Nívia saiu do horário das 6 e foi para das 8. Eu fiz 5 Vocês Decide. Eu fiz participações em outras novelas, da Nívia, inclusive. Eu não sei se há alguma resistência em relação a mim com a Nívia, porque a gente sempre fala muito, poxa, seria maravilhoso se nós pudéssemos trabalhar juntas. Nós trabalhamos nas mesmas emissoras e não trabalhamos nunca juntas. Sim. Ela quer muito que isso aconteça, assim como eu gostaria muito que isso acontecesse. Não sei se vai acontecer, ainda mais hoje em dia, do jeito que as coisas estão. Mas não foi por opção minha, não. Não foi por opção minha, não, porque quando eu fui para a Globo fazer novela, eu já era casada, eu estava com a minha filha com 6 meses. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo ponte aérea, eu morava na casa da Nívia, né? Eu fiquei no apartamento da Nívia com ela. Minha sobrinha Vanessa, mais nova da Nívia, tem a idade da minha filha, nasceu 6 meses depois. Então, não foi por opção, não, porque eu até gostaria. Eu falei, bom, vou mudar para o Rio de Janeiro. Se tiver a oportunidade de eu mudar, o meu ex-marido poderia até pensar em mudar para o Rio de Janeiro. Mas não foi por opção minha, não. É alguma coisa dentro da própria emissora. Tá. Uma barreira. Mas, de qualquer forma, a Glauce teve grandes oportunidades das emissoras aqui de São Paulo. E vamos para as vilãs. Quando a gente fala da Glauce, a gente lembra lá de Fascinação e dá uma raiva danada da Glauce. Aí você lembra da Marisol, da outra raiva danada. É bom fazer vilã? Eu adoro. Não tem nada a ver comigo, mas eu adoro fazer vilã, eu adoro. Fascinação realmente foi uma época, foi em 98, Valcir Carrasco me deu um presente de fazer Fascinação. E foi uma briga para que eu fizesse a novela, porque Henrique Martins era o diretor do departamento na época. Aí me chamaram para fazer a novela. Aí quando eu cheguei lá, Henrique olhou para minha cara e falou assim, pô, não vai dar. Eu falei, o que não vai dar? Não, não vai dar, você é muito nova para fazer, o personagem é mais velho. Eu falei, meu Deus, existe maquiagem. Me Pinta os cabelos. Não, eu faço qualquer... Enruga, bota todas as rugas que você puder na cara, se tiver que ter ruga, coisa parecida. Não dá para você fazer, porque a personagem tem 50 anos, na década de 45 e tudo mais. Eu falei, eu tenho 50 anos. Eu estava com 50 anos quando eu fiz Fascinação. Só que não era da década de 45. Mas as de década de 45 eram como eu. Aí o que foi feito? Foi feito um cabelo mais pesado, né? Um cabelo mais trabalhado. E eu amei fazer a novela. Eu amei. Nossa, o Valcir se apaixonou. Silvio Santos. Você vê quantas vezes essa novela já foi reprisada, já foi vendida para tudo quanto é lugar. Até hoje as pessoas falam de Fascinação. Sim. E depois veio Marisol. Mas antes de Marisol, eu fiz Louca Paixão na Record, uma outra vilã
com o Gracindo Júnior, que fazia meu marido, com quem mais? Tem um monte, não vou me lembrar o nome de todo mundo. Mas foi outra novela que eu fiz também, que foi uma vilã que acaba se suicidando, né? Enlouquece, acaba se suicidando. E em 2002 foi Marisol. Que também enlouquece. Que também enlouquece, mata o marido no grito, entendeu? O Arduin, Roberto Arduin. Eu falei, gente do céu, as pessoas se matavam de rir comigo, porque eu fazia muita palhaçada. E eu acho que você tem que ter uma leveza para poder fazer esse trabalho. Se você pegar firme, você acaba pegando e isso fica incrustado em você, sabe? Que nem craca em navio. Não pode, não pode. Essas maldades é para fora, daqui para fora, da boca para fora. E tem muitos atores e atrizes que já tiveram esse problema, né? Que pegaram determinados personagens e que realmente a coisa ficou muito ruim. Mas eu procuro brincar muito o tempo todo. Mesmo quando eu estou fazendo a novela, que eu estou fazendo o personagem, tudo, é ali, na hora. Acabou a cena, acabou a personagem. Aí já vou trocar de roupa, já entro para fazer outra coisa, entendeu? Mas tem que levar muito na leveza, na leveza. Mas adoro fazer. A Glauce fez teatro, fez cinema, mas assim, você tem uma preferência pela TV ou o que surgiu de oportunidade de trabalho? A minha vida toda eu fiz tudo que eu achei que eu tinha que fazer. Claro, comecei com televisão, né? Fiz muita televisão, fiz muita apresentação fora de São Paulo, trabalhei fora de São Paulo, eu fui para Presidente Prudente, inaugurar uma emissora que era a bandeira da Manchete na época. Eu fiz o jornal da Manchete lá, porque eu faço jornal, eu faço tudo, entendeu? Eu sou poli, né? Então, eu vou para qualquer lugar, onde me mandarem, eu vou, eu faço. Às vezes é aquilo que eu te falei, se me perguntam, você sabe fazer tal coisa? Eu sei. Eu fui manequim durante 6 anos, alta costura, sabe? Desfilei para Clodovil, desfilei para quem mais? Denner não. Não, Denner não, eles eram briguentos, né? Então, para ele não. Mas tinha um outro que era famoso também, que já faleceu, então, agora me fugiu o nome dele. Mas eu fiz desfiles pelo interior, porque eu trabalhei numa empresa muito grande de confecção, que era muito conhecida, General Modas. Viajei, fui para tudo quanto foi canto fazer desfile. Fiz o fiz salão do automóvel, sabe? Eu nunca tinha desfilado na vida. Essa empresa, um dia, estou fazendo salão do automóvel na Volkswagen, o cara chega, um senhor olha para mim, estrangeiro. A senhora é manequim, a senhora desfila? Eu desfilo. Nunca tinha desfilado ali. Eu trabalhei 6 anos nessa empresa. Eu viajei o Brasil inteiro para eles desfilando. Então é isso que eu te digo. Eu não faço assim diferença dos trabalhos. Todos para mim são importantes. Podem ser com ganho, como o cinema que nós fizemos. Eu fiz 3 filmes independentes até agora. Nenhum deles está só em Jundiaí. Só um deles que era para ser uma série virou um filme que passou em Jundiaí. Mas até agora não entrou em cartaz, mas eles estão fora do Brasil e ganhando prêmio. E não entraram aqui. Então você faz produções independentes que você não sabe quando você vai receber, quando eles vêm, entendeu? Então é isso que eu te falo. Eu nunca digo não. Para mim, trabalho é trabalho, não importa quanto eu vou ganhar. Claro que você tem que comer o seu arroz e feijão, claro. Você tem que se sustentar, mas nem sempre você consegue aquilo que você precisa. Então as dificuldades vêm. Eu estou exatamente há 10 anos sem fazer um trabalho inteiro em televisão. Qual foi o seu último trabalho inteiro em TV? Eu sempre erro, eu não sei se foi Amor e Revolução ou se foi Os Ricos Também Choram. Amor e Revolução. Que foi em 2013. Amor e Revolução foi depois. Então, foi Os Ricos Também Choram antes, que eu já fiz uma matriarca, né? E Os Ricos Amor Também Amor e Revolução. Então, desde essa época, eu fiz 2 participaçõezinhas, assim, do Chiquititas, Carrossel, sabe? Mas trabalho inteiro mesmo. Acho que Maísa, você fez uma participação em Maísa também, no Ministério da Globo. Era para fazer o personagem da mulher, mas não deram, aí acabei fazendo uma participaçãozinha. Eu fiz muita coisa. Fiz programas de musicais. Acabou? Não, você está acabando? Está acabando, mas peraí, vou te fazer uma pergunta que o nosso público não sabe, aí eu queria que você contasse. Sim. Glauce também foi uma mulher por trás das câmeras de TV. Conta essa experiência de você estar em teledramaturgia, mas não estar atuando.
nas telas, mas atuando muito por trás delas. Eu fiz algumas coisas. Eu fiz algumas coisas, sim, não muito conhecidas. Quando eu estive em Presidente Prudente, eu trabalhei naquela emissora, inaugurei essa emissora. Eu montei uma peça de teatro lá, A Revolta dos Perus, do Carlos Queiroz Teles, que é fantástica, uma peça infantil. E participei também da peça, não só Produziu, não só produzia, eu montei no Teatro César Cava lá. Eu tive uma escola de artes em Valinhos. Eu tive uma revista, sabe? Eu montei, nunca, na minha vida, eu não sabia nem o que era trabalhar com arte gráfica. Eu tive uma revista, eu tive um sucesso muito bom na revista, no fim acabou parando, discordando de algumas posições, porque eu sou muito profissional. Se eu disser para você, eu vou fazer isso, mas dentro disso não pode ter isso, isso e aquilo. Temos regras para seguir. Então eu não quero religião, eu não quero política e eu não quero esporte. Eu não quero. E eu tive que fechar a revista por causa disso. Porque tinha uma pessoa que participava, eu que montava ela toda, eu que fazia as entrevistas, eu pegava eu peguei um monte de gente, eu fiz até a parte comercial dela junto com os outros rapazes que trabalhavam comigo, e os textos das pessoas, todas as cidades do interior me mandavam textos, todas as áreas de profissões, e eu corrigia tudo, eu ficava no computador corrigindo português, a grafia, não sei o que, fiz tudo. A última capa, a última que foi aí que eu fechei de vez, foi com o Rony Fon. Olha, grande personalidade. Eu liguei para o assessor dele e falei, eu queria uma entrevista com ele, porque era Dia das Mães e eu sempre conheci o Rony como a mãe de gravata, né? Sim. Então eu falei, eu quero a mãe de gravata. Aí ele falou assim, Glaucio, eu vou falar com ele, se você quiser passa as perguntas para mim. Aí eu passei as perguntas, o Rony respondeu, fiz uma capa linda dele, uma foto maravilhosa, e aí o cara me põe na última página uma coisa que eu não queria. Aí eu falei, olha, ou o senhor sai ou saio eu. E aí ele falou, não, eu não vou sair, não sei o que. Eu falei, saio eu, então eu saio, eu deixo tudo para o senhor. Saiu todo mundo, não ficou ninguém. Fechou a revista, infelizmente. Mas foi uma experiência interessante, não é? Foi, porque trabalhar em arte gráfica é uma coisa que eu não... Eu falei, gente, eu não entendo nada, como é que faz isso aí? Eu entrego tudo do jeito que vem, né? Aí você manda para a gráfica e eles que se viram lá para fazer a diagramação, essas coisas todas. Aí ficou lindo. Então fiz a primeira capa foi da Nívia, a primeira revista foi a Nívia que fez a capa, e a última capa foi o Rony. O Rony. Aí, começamos bem e terminamos bem. Ora. É isso aí. E a Glaucio hoje tem planos ainda para o futuro em termos de carreira artística? Está vivendo fora de São Paulo tranquila e sossegada? Olha, planos para a vida a gente sempre tem, né? Essa peça que eu fiz, que era de um autor de Campinas e era ator também, que nós viajamos o interior todo, litoral, São Paulo, nós estivemos também. Nós paramos porque ele faleceu. E como nós éramos só 4 atores, ele mais um rapaz e uma moça, e eu ficava o tempo todo no palco. E eu não tinha condições de colocar outro ator para fazer o personagem dele, por enquanto. A esposa dele é muito querida, a gente se fala sempre e a gente quer voltar com a peça porque ela quer que a gente volte com a peça. A peça fez sucesso, nós lotamos o teatro nos interiores da vida e agora ela vai ser remontada de uma outra forma. Não sei para quando ou se vai virar filme, eu sei que vai acontecer. Mas eu não fico numa ansiedade em relação a isso não, porque eu não vejo no momento nenhum projeto que possa sair do papel em termos de televisão, sabe, de cinema. Eu tenho 2 filmes para fazer, não sei quando, se vão ser feitos. Então, está tudo muito difícil. Tá. Hoje em dia, você vê como é que as coisas estão em televisão. Teatro está ótimo, porque todo mundo que saiu fora da televisão está migrando para o teatro novamente. Então, as peças estão lotando, espetáculos muito bons estão no ar, entendeu? Então, eu acho que o teatro vai dar um fôlego maior. A televisão, eu estou achando muito difícil. Mas todo mundo que vai ver a sua entrevista
vai lembrar da Glaucia e vai falar, ela faz falta na TV, vamos convidar ela para alguma coisa? As pessoas falam, ela faz falta, ela faz falta, ela faz falta, mas a gente sente que tá muito fechado. Ficou uma coisa fechada, sabe? Uma coisa restrita. Então, uma dificuldade das pessoas contatarem outras e falar, não, vamos chamar fulano de tal. Eu vejo vários colegas nessa mesma situação. Então, eu não faço muitos prognósticos, não, sabe? Eu sou daquelas que aparece uma coisa, olha, vamos fazer tal coisa, você sabe fazer? Sei. Eu vou e faço. Não sei se eu sei, mas eu vou e faço. Então, eu fico no aguardo. O que pintar na minha vida é o que eu faço. Adoro trabalhar, não fico parada, não sei ficar quieta, sabe? Tenho uma amiga que eu digo que tem rodinha nas pernas, sabe? Eu não sei nem dizer quem é que está aqui com a gente. E ela é minha Páginas Amarelas aqui. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu peço para ela. E é ela que, sabe, dá essa oportunidade para a gente fazer as coisas e resolver. Que maravilha. Klaus, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua entrevista. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante até para que os novos atores vejam esses bons veteranos que fizeram a história da televisão brasileira. É uma pena, eu sinto muita pena dos meus grandes colegas, atores, e mesmo os mais jovens com os quais eu trabalhei, que hoje estão nas nuvens. Né? Todo mundo sem saber para onde correr. É uma pena isso, mas logo isso aí vai resolver, vai mudar. Vai mudar, com certeza. Esse cenário vai mudar. Klaus, muito obrigado em nome do museu e em nome de todo o público que vai curtir aí o seu depoimento. Muito obrigada, eu agradeço aos meninos também aqui. E eu espero que vocês gostem, né? A gente nunca sabe, mas espero que vocês gostem um pouquinho de mim só um pouquinho, tá? Tá bom.